com o professor Renan. E para quem não sabe, esteja em casa ou aqui, o professor Renan é nosso professor de História Antiga da Antiguidade Tardia, especializado em Roma e visigodos, esse período estritamente romano, por assim dizer. Seja romano ou consequência de Roma. Então eu fiquei 4 anos nessa pesquisa, né, desenvolvendo com norte da África, que também era um espaço romano na época, e depois, eventualmente, eu tive esse desejo de partir para uma África subsaariana, durante a pesquisa. É uma coisa muito aleatória. Durante a pesquisa de Roma, eu li um texto sobre a África subsaariana e decidi, é hora de tocar. Porque eu vou falar sobre alguns detalhes, sobre a diferença entre estudar uma história antiga romana, uma diferença entre estudar a história africana subsaariana. Tem processos, sentimentos, heranças que são tão específicos a cada um que, eventualmente, você pode sentir essa necessidade de trocar de faixa. Então, depois desses 4 anos e pouco, 3 PIBICs e um TCC, eu troquei no mestrado para um tema atual com o professor Otávio, que eu estou em conclusão agora, para defender mês que vem, ou então no começo do mês seguinte. Atualmente o título é Sal e Ouro, repensando cultura e poder no Sahel, através de Ghana e Mali, nos séculos 10 a 13. Então vamos começar primeiramente com uma discussão rápida, antes de entrar nos slides em si, né, que eu preparei para hoje. O que é Sahel? Sahel é basicamente aquela região diretamente abaixo da faixa do deserto de Saara, que o professor Otávio sempre fala, e que muitos outros historiadores recentes também falam, funciona basicamente como um litoral. Porque o mar, né, o oceano, tem essas cidades litorâneas e que você vai fazendo paradas no caminho de exploração e comércio e que possibilitam você viajar uma longa distância sem maiores problemas de sobrevivência, por exemplo, ou até qualquer outro problema de maior ordem e magnitude que pode surgir. Então o Sahel é esse litoral desértico no sul do Saara. Ali, em virtude da grande presença de rios, o rio Níger, ou de Olibá, como eu vou discutir o nome nativo dele depois, funciona também como esse método de irrigação que possibilita a vida em grandes números nessa região. Que a gente tem essa ideia de que a África, acima da África Central, seria um grande deserto. Uma coisa muito atual, uma coisa muito recente, de que a gente pensa a África inteira, ou pelo menos aquela África ao norte do centro, como sendo um grande, grande deserto inabitável. E está muito longe disso. Está muito, muito longe disso. Você pode passar o slide, por favor? Perfeito, muito obrigado. Então, falando sobre essa história da África, eu tenho umas reflexões de ordem epistemológica e, posteriormente, algumas reflexões de uma ordem originária da história da África em si, como disciplina. Agora, de ordem epistemológica, dizem respeito um pouco especificamente à minha área, ao meu objeto de estudo, mas o que eu vou dizer também não vale apenas para Ghana ou Mali, vale também para muitas outras culturas ao sul do Saara. Eu não duvido que muitas culturas de locais colonizados, que passaram por processos de colonização e alterização, mas nesse caso, eu quero trazer alguns pontos importantes. Eu sempre boto no título Ghana e Mali, mas no meu trabalho eu nunca falo Ghana e Mali. Eu uso os nomes nativos. Por que será isso? Então, a gente tem um certo aspecto que você pode criticar. Por exemplo, você fica muito no nativismo. Você usa uma palavra nativa para parecer que você está sendo decolonial. Numa mesa temática ontem a gente discutia a anti-eurocentridade, né, o anti-eurocentrismo em aparência, que você fala, é muito ruim. Daí você faz algo meio simbólico e deixa numa parte meio superficial desse esforço. Então, pode parecer um pouco isso quando você faz esse tipo de escolha. Porém, quando a gente vai ver desde o começo, esses nomes fazem parte também do processo de alteridade. Né? São nomes que é importante a gente desnormalizar, porque eles fazem parte do processo de alterização que transformam esses espaços em espaços que parecem, então, quase que alienígenas. Por exemplo, o Agadu é um nome que existe faz séculos e milênios, existe muito mais tempo do que várias civilizações europeias. Mas por que então que o Agadu é um nome estranho? Por que Ghana, o Império do Ghana, o Reino do Ghana, são os nomes comuns que a gente vê hoje em dia costumeiramente? Então a gente tem uma série de críticas que a gente pode fazer isso, que partem desde a própria ideia do que seria o Império e o Reino ao sul do Saara. Porque o Império é um conceito, em sua essência, em sua origem, romano.
Ele é o império ao mando militar, ou então também vai ser descrito posteriormente como uma grande extensão de terra conquistada militarmente, que exerce um poder político sobre aquela região, mas fundamentalmente conquistada militarmente. Um espaço talvez fluido, um espaço multicultural, mas um espaço que foi conquistado pela força de armas. Esse é o império, né, o que a gente pode pensar nessa época como conceito. E daí a gente pensa o Agadu, a gente pensa as outras entidades africanas e a gente vê que não tem uma equivalência entre os conceitos. A gente está aplicando conceitos que são errôneos numa região, que não condizem com nada. O professor Otávio fez um artigo, alguns anos atrás, 2021, em que ele fala exatamente sobre as razões por trás disso, que pode ter uma razão de facilidade pedagógica em compreender termos que são familiares. Mas ele também fala nesse texto, como eu repito na minha experiência como professor, que a familiaridade superficial não condiz com uma familiaridade de compreensão. E você botar uma palavra familiar não quer dizer que você compreende o significado de uma palavra. Uma palavra é uma palavra, um conceito não é uma palavra. O conceito é uma palavra imbuída de significado. Se você não imbui essa palavra de um significado, ela é simplesmente simbólica. Da mesma maneira que algumas pessoas podem criticar o uso de nomes nativos como tal maneira, por ser muito superficial. Mas eu acho que muito pela outra maneira, a gente ficar nesses nomes coloniais, esses nomes pós-invasão, pós-domínio, são, na verdade, a parte superficial do esforço. E também diz respeito à percepção interna, ou melhor, a percepção interna e externa do espaço. Uma identidade nativa que está em jogo, em xeque, com uma identidade que foi imposta externamente sobre eles. Porque a própria África, como eu vou falar daqui a pouco, a África em si é um conceito que não se fez. A África continental, o panafricanismo, são ideias que são basicamente impostas sobre a África, não por escolha, mas por imposição colonial, colonialista, imperialista. E dentro disso a gente tem também o Rio Níger, como eu falei. Rio Níger é um nome que parte dos europeus, e um pouco também dos árabes, né? Os árabes e europeus têm algumas, como eu posso dizer, alguns nomes que foram feitos nas épocas de exploração sobre esses espaços, que denominam esses espaços como espaços dos negros. Então, Níger seria o Rio dos Negros. Só isso. Esse é o nome do rio. Mas para os nativos que lá vivem, para alguns deles, pelo menos, não para todos, mas para aqueles de língua mandê, nos quais o Agadu se insere, é o Grande Rio. Seria Jolibá. Uma coisa completamente diferente, uma ideia completamente diferente. Não é o Rio dos Negros, é o Grande Rio. Os árabes e os muçulmanos em geral muitas vezes confundiam ele com o Nilo, muitas fontes primárias vão confundir ele com o Nilo. E o Nilo, a gente usa também um nome reconhecido localmente. A gente não está chamando de nenhum nome, vamos dizer, colonizado. Porque o Egito é aquela fatia da África que sempre foi vista como a fatia colonizada não, a fatia civilizada da África. Ou seja, tem uma dicotomia muito interessante, um desconexo, um paradoxo existente em como a gente trata as diferentes regiões da África, que vão além apenas da aparência, do símbolo, e penetram muito mais profundamente em processos coloniais que vão além das palavras. E aqui eu citei no final um capítulo inteiro, o nome do capítulo inteiro do José River Macedo. Esse livro aqui é genial. Antigas Sociedades da África Negra, do José River Macedo. É um ótimo instrumento para você adentrar nesses períodos e um pouco posterior, com vários. Ele tem muitos focos diferentes nesse livro, de análise conceitual e de análise intelectual. E o primeiro capítulo dele, ele fala sobre Ibn Battuta, os hipopótamos e a Idade Média na África. Para falar o quê? Ibn Battuta, ele é possivelmente ele realmente viajou por esses espaços, mas daí tem alguns historiadores que duvidam se ele viajou para esses espaços do Jolibá. Porém, nas fontes dele, ele fala que ele adentrou o Jolibá e lá navegando no rio, entre uma cidade e outra, apareceu um bicho da água, uma criatura tenebrosa. E ele perguntou pro condutor dele o que era. E o condutor dele falou: é como um cavalo da água que veio pastar na terra. E daí o Ibn Battuta fala, né? Nossa, ele tem patas de elefante, cabeça como se fosse 4 cavalos. E ele vai descrevendo. E daí, se você fosse desenhar esse hipopótamo, ele ia parecer uma criatura completamente horrenda. Não sei se alguém viu o trailer novo do Jurassic World que vai sair, mas é como se fosse um bicho daqueles. Bicho completamente horrendo, mutado. Se você fosse partir da percepção externa daquilo que é, para outros, normal, você vai acabar com uma abominação. Esse é um ponto importante. Esse é o ponto que o José River Macedo quer trazer sobre Ibn Battuta e sobre a insistência em falar sobre, por exemplo, uma Idade Média da África. Pode falar? Sim.
Esse capítulo é na página 33, se você quiser ver. Aqui. Esse livro também é fácil de achar, tá na Amazon e acho que outras livrarias também. Ele não é caro e vale muito a pena ler para quem quer se adentrar um pouco nesses assuntos de África subsaariana. Então, ele vai falar sobre essa insistência em falar de uma idade média africana, até de uma idade antiga africana, que alguns podem dizer se aplicam a alguns espaços, certamente não vou dizer que não pode se aplicar a nenhum espaço. Idade antiga e idade média são coisas tão amplas que você pode generalizar ou especificar de uma maneira tal qual você tão quer, tão desejar. Porém, ele fala sobre essa insistência em transformar a África num espaço que condiz com a Europa. E aplicar essas coisas que vêm da Europa é uma importação. Até o professor Otávio também tem um artigo também sobre isso, chamado Made in Medieval, se não me engano, a exportação da Idade Média ao sul do Saara. É um artigo excelente para esse mesmo tema, que diz realmente sobre essa abominação, de você tentar encaixar e perceber coisas externas numa lógica interna sua, não na lógica interna deles. Pode passar o slide, por favor? Está um pouco cortado no fundo. Eu posso ler a parte que está recortada. Acho que quando eu transformei em PowerPoint ele quebrou. Então, as reflexões da história da África por si, saindo da especificidade da minha pesquisa, seriam relacionadas ao fato, eu apontei ali, que a história da África não surgiu num contexto de boa-fé, de compreensão do outro por meios ou por razões de bem entender, de querer realmente compreender a diferença como algo positivo. A história da África surgiu num contexto de instrumentalização do africano contra si, da história da África e do espaço africano contra o africano a favor da Europa, ou a favor de outros povos, que seja, que então se inseriam nessa lógica de um discurso, como eu falei, hostil, anti-africano. E a África ideia seria essa, o Mudimbe também tem um livro exatamente sobre isso, a invenção da África, e outro, a ideia de África e a invenção de África, né? Um é complemento do outro, em que ele fala sobre a invenção da África como ideia, que então age como algo contra o africano. Porque o africano, no sentido continental, não se entendia dessa forma até que o europeu decidiu que ele deveria. Porque são ideias europeias, transcontinentais, ou melhor, ideias continentais de europeus que se entendiam como parte de um continente europeu, entendiam o outro como parte de outro continente distinto, separado e nada igual. Então você tem que definir o outro para que você possa se definir. É meio que a base do orientalismo, a base da alteridade. Você não se define antes de poder falar quem que é o outro. Você define o outro para falar quem você é. Porque você é o que o outro não é. É uma coisa um pouco confusa de falar assim, mas é basicamente um resumo. Você se define por o que você não é. Você não é ele. Você não é aquela outra coisa, ou aquelas outras coisas. O sujeito colonial, os sujeitos coloniais pelo mundo inteiro. Que na Ásia, na África, nas Américas, então é diferenciado de você, e é isso que se torna o ocidental. O Ali Mazrui tem um texto sobre orientalismo em que ele fala exatamente sobre isso, sobre como a gente constrói nos estudos decoloniais, por necessidade também, por às vezes conveniência, mas eu reconheço por necessidade, estereótipos anti-estereótipo. Um estereótipo do Ocidente, para falar contra o Ocidente. Seria então essa ideia de uma alteridade anti-autoridade, de você transformar o Ocidente no outro, de alguma maneira, de falar o que o Ocidente é, defina o Ocidente. É um agrupamento de ideias e estereótipos que não necessariamente são o Ocidente realmente tal qual a gente conhece. Não, a complexidade de qualquer sujeito não é englobada por uma única ideia. Mas o ponto não é de englobar a complexidade de todo o Ocidente tal qual a gente vê ele hoje. É sim de sistematizar nesse processo de alteridade, o que o Ocidente é quando você retira qualquer coisa que escapa do processo de alteridade que ele mesmo faz. Então, quando você retira do Ocidente o papel de alterizador, quando você inverte essa narrativa, o que você falaria sobre o Ocidente? O que você resumiria sobre aquele que faz esse discurso? É uma coisa muito complexa de se discutir em tão pouco tempo, porém é algo necessário de se mencionar. E agora, só para concluir esse slide, a gente também precisa falar, ainda mais na minha área, que é uma área com tanta confusão em trabalhos, com tanto problema historiográfico, como eu vou mencionar ao longo da apresentação,
As fontes nativas foram, por muito tempo, e até ainda hoje, sejam elas arqueológicas ou tradição oral, ou, quem sabe, fontes escritas nativas, dependendo de qual parte da África você estiver trabalhando, foram relegadas a segundo plano. Quando os europeus começam a escrever por má fé, como eu falei, eles não vão se interessar em escrever algo que seja justo com o nativo, por assim dizer. Eles vão querer escrever algo que seja a serviço da Europa. E a serviço da Europa, eles não precisam se preocupar em fazer um trabalho muito profundo sobre a seleção de fontes e a interpretação delas. Portanto, e eles também não vão olhar, por exemplo, a tradição oral com bons olhos. Para eles, a tradição oral vai ser algo meio ridículo, algo que não é digno de se olhar. Daí depois, ao decorrer dos trabalhos antropológicos e desenvolvimentos historiográficos em junção com a antropologia, a gente vai eventualmente mudando isso. Porém, a historiografia ainda é marcada por isso de uma maneira muito negativa, porque a historiografia foi baseada naquela historiografia inicial. Um estudo meio cíclico, regurgitando aquilo que já foi dito, que vai sucessivamente replicando erros. Como eu falo ali no final, tomadas como fato e sucessivamente replicadas. É uma coisa que Pekka Massonen, um historiador decolonial finlandês muito renomado, falou contra muito ao longo dos últimos anos, nos últimos 20 anos. E é uma coisa que ele chama de fontes secundárias, se tornando fontes, criando fontes terciárias, que daí criam fontes, daí sucessivamente os textos não vão consultando as fontes primárias, vão replicando aquilo que já foi dito e aquelas teorias, informações que já foram ditas anteriormente, para então criar um corpo que é autorreferencial, mas que não diz nada de novo. Nada de muito novo, certamente, nada necessariamente com base em fontes primárias sólidas. Com bases sólidas. Pode passar, por favor? Aqui eu trago alguns exemplos táteis que vão ser o foco da minha apresentação hoje, que são da minha pesquisa em si. Ali no mapa, você vê um mapa de Gana, o Ouagadougou como os territórios costumam ser reconhecidos. Tem várias revisões que podem ser feitas sobre esse mapa, mas ali é o território que a gente está falando, você consegue ver na África Ocidental, aquele grande rio que faz uma dobra em direção ao sul, é o Jolibá. E aqui a gente tem várias possibilidades, várias teorias que foram propagadas como fato ao longo das últimas décadas e que atualmente vão caindo em crítica, mas ainda assim são hegemônicas, por assim dizer, na historiografia. Coisas que não têm base forte nas fontes primárias. Você lê as fontes primárias, isso vai causar dúvida, vai causar crítica. Por quê? Quando a gente fala na conquista almorávida de Gana, é um processo que é quase universalmente aclamado como o ponto em que Gana é conquistada pelos almorávidas, que vieram do norte, na região do atual Marrocos, e daí Gana vai ser islamizada a partir disso. É meio que uma noção muito europeia, eu acho, e também talvez um pouco estadunidense, de que a islamização só pode correr por conquista e guerra. A islamização não pode correr organicamente, pelo menos não nesse contexto. É um vício muito grande em que a guerra leva à conversão religiosa. Quando, na verdade, a gente estuda isso, a gente vê que a conversão religiosa não se causa por violência. Né? Você pode causar mentira e atuação. Você não vai causar fervor religioso em alguém, ameaçando de morte ou tortura ou o que quer que seja. Então, essa conquista almorávida foi tomada como fato, e você vai ser, até nesse texto de que eu peguei o mapa de 2018, igualmente aparece como não apenas uma possibilidade, a possibilidade, não tem outra. É a única possibilidade que a gente temos esse período, espaço e processo. Cumbi Salé, que também está ali no mapa, embaixo ali de onde está escrito Gana, aquela cidadezinha que está logo embaixo, também universalmente aclamada, não de fato universalmente, tem algumas críticas aqui e ali, mas universalmente aclamada como a capital de Ouagadougou, a cidade capital. E é um sítio arqueológico chamado Cumbi Salé, e eles aceitaram, falaram que essa aqui é a cidade perdida que a gente estava procurando, isso aí teria sido no século XX, mais ou menos, que eles fizeram essa identificação, se não me engano. E eles falaram, essa é a cidade capital de Ouagadougou, porque essas cidades vão se enterrando em areia, vão sendo destruídas com o tempo, então muitas delas a gente não identificou ainda hoje em dia. Então eles pegaram esse sítio e falaram, é uma planície, a gente sabe que tem uma fonte que descreveu que Cumbi Salé é uma planície, e é a cidade. E foi por isso. E daí ficou por isso por muito tempo. Os primeiros textos que eu vejo criticando essa ideia são no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E a existência do que a gente conhece como Sosso. Então, o Ouagadougou, eu vou explicar daqui a pouco, é um nome que tem tudo a ver com a cultura soninquê. O Ouagadougou seria terra dos Ouagos, e os Ouagos são uma elite soninquê.
É uma coisa, você tem que fazer uma árvore de pensamento. A elite Soninke, o Ago, daí cria o Agadu, o nome. O Gana seria o líder máximo, o governante máximo de Ouagadougou, por isso esse negócio de cidade do Gana, país do Gana. Por isso que o nome acaba ficando nas fontes como Gana. Os muçulmanos viam, viajavam, faziam comércio e falavam, ali, o país do ouro, a cidade do Gana. O país do Gana, rico, cheio de ouro. E acabou ficando por esse o nome. Mas nas fontes deles mesmos, tradição oral, e outras fontes escritas que são mais diretamente relacionadas ao povo africano, você vê o Ouagadougou. E Sosso entra como outra etnia que existia nesse espaço, na região sul. Eu não posso entrar na frente do projetor, mas aquela região sul em que começa a ter várias bifurcações no Bambuque, que é no fim da parte sul. Por ali é onde dizem que Sosso e seus clãs aliados e familiares teriam existido, dentro de Ouagadougou, uma coisa muito importante de se relacionar. Então, é uma coisa que, depois que o Ouagadougou deixa de ser hegemônica, cai, por assim dizer, quando ela cai, deixa de ser o grande reino do Gana que eles tanto falavam nas fontes, tinha um período em que eles não sabiam exatamente o que aconteceu. Porque tem um pouco de descaso com fontes primárias, mas também a gente não tinha acesso a certas fontes primárias que agora a gente tem, tipo fontes orais. As fontes orais têm que ser transcritas, a tradição oral. Você tem que ir para um griot, convencer ele, falar com você e te contar essa grande história. E as percepções de tempo e cultura são diferentes. Então ele vai contar toda a história, ele não pode contar uma parte da história. Ele vai contar toda a história do povo dele, desde o começo até o fim. De acordo com o que ele aprendeu a fazer, normalmente uma função familiar, que a família dele foi encarregada disso. No caso da fonte que eu utilizei, a família Kouyaté, que aparece nas fontes desde a época do século XIV, XIII, e Sosso aparece nessas fontes. Em outras fontes, eles não existiam exatamente. Portanto, tem um pouco, não é inteiramente algo decorrente da má-fé, mas é algo decorrente também de falta de atualização de fontes primárias e acesso a essas fontes, ou também de interesse em acessar. É uma coisa que anda meio que de mão em mão. Depende muito de quem você está lendo, mas de igual maneira afeta os estudos africanos. Pode passar, por favor. Sobre a conquista almorávida em específico. De onde que surgiu a teoria? Surgiu de uma fonte primária. Uma fonte primária. Literalmente uma, não surgiu de mais nenhuma. Uma fonte primária que foi então replicada, como eu disse, sem fim sucessivamente. A informação que veio desse único autor e que, se não me engano, Conrad, Fisher, um desses dois autores, eles fazem textos juntos, né, Conrad e Fisher. Eles fazem o ponto de explicar que ele escreveu na corte do Papa, em muito mal italiano, o livro Descrição da Itália. Descrizione d'Italia, um nome italiano. E daí, a partir disso, veio essa teoria da conquista almorávida. Léo Africanus foi um muçulmano ibérico, andalusiano, que conviveu em Marrocos por muito tempo. Marrocos, a região onde os almorávidas, por excelência, reinavam, governavam, e que de lá eles partiram. Ele conviveu lá, um pouco depois da queda dos almorávidas, se não me engano. Eu não lembro se ele chegou a ver o domínio dos almorávidas, porque ele teria sido no século XVI, começo do século XVI, bem no começo. Então ele fica lá, depois ele vai para Roma. E lá na corte do Papa ele decide escrever esse livro. E daí ele fala que teve essa conquista almorávida, fala sobre os governantes e tudo mais. E nas releituras posteriores da historiografia europeia, tendo acesso a esse texto através da localização dele em Roma, é que vai se replicar esse erro. Que não tem acesso, eles não tinham acesso necessariamente a outras fontes primárias, ou até podiam ter tido, mas talvez não se interessassem. Depende muito do período em que o autor escreveu, como eu falei. Esse erro vai se sucessivamente replicando e ninguém vai muito questionando ele com muito fôlego. Então, quando a gente olha nessa aceitação da conquista almorávida, a gente vê um processo, primeiro, de apagamento das fontes nativas, e depois, quando a gente tem acesso às fontes nativas, hoje em dia, ainda é uma coisa meio 50-50, em que a gente não sabe ao certo. Tem alguns autores que abandonam essa teoria completamente, outros que ainda seguram ela. É uma coisa que atualmente ainda está em muita discussão, ou melhor, não está necessariamente em discussão. É uma coisa que ainda não foi erradicada, por assim dizer, um erro que ainda não foi corrigido. Ou uma discussão que ainda não foi tida. Porque é aquele negócio, não tem muita discussão quando tem algo que você vê, tá, esse cara falou isso, todas essas outras fontes falaram isso.
A arqueologia não mostra qualquer sinal de uma conquista almorávida, não tem qualquer sinal de uma conquista ou de um declínio grande nessa região no período em que eles falam que a conquista almorávida teria acontecido, que é por volta de 1050, 1100. Também as fontes primárias da tradição oral não fazem qualquer menção a isso. Eles fazem menção ao quê? Os soninquês têm uma lenda chamada Cobra de Bida. Segundo a lenda de Ouagadougou, a região em que eles moram teria sido dada a eles por uma cobra de poder divino chamada Bida, uma cobra gigante. E sacrificando uma virgem por ano, aquela cobra, eles seriam dados boas colheitas, ouro e poder sobre a região, etc, etc. Eventualmente, por volta do século XI, por volta desse ponto da conquista almorávida, eles falam que a cobra foi morta pelo namorado de uma dessas virgens, que foi lá, ou o irmão, sei lá, uma coisa assim, que foi lá e matou a cobra, e daí acabou o ouro, acabou a chuva, não tinha mais colheita, e decaiu o Ouagadougou. Ou seja, a conquista almorávida entra como uma forma de explicar isso, não como uma razão para isso. Quando a gente olha as formas de explicar isso, tem outros estudiosos depois que vão olhar e ver que coincidiu o período com uma grande mudança climática. Então, também, essa aplicação da mudança climática em história antiga é uma coisa que eu via desde 2017, 2018, no Olenski, na Universidade de Yale. Ele veio aqui falar com a gente no Diálogos Mediterrâneos em 2018. Ele falava também da mesma coisa, de mudança climática como uma forma de entender certos momentos históricos e que realmente se conforma, se confirma como uma parte importante desse processo. Então a gente tem esse contexto de mudança climática, a gente também vai ter outros contextos ao redor que vão levar ao declínio de Ouagadougou, que não se sabe, ou declínio entre aspas, ao declínio de algumas regiões, declínio de algumas áreas e de algumas dificuldades que não tem nada a ver com um conflito armado com os almorávidas. Porque também a razão da conquista almorávida, pode passar o slide, por favor? Não se confirma de acordo com o que a gente vai conhecer depois. Eles falam que a conquista almorávida foi quando o Ouagadougou foi islamizado. Quando eles começam a ter o Islã lá, e quando eles começam a se converter ao Islã. Porém, quando a gente estuda as fontes primárias, fica extremamente claro, não tem qualquer dúvida, de que, na verdade, o Ouagadougou já era muito fortemente muçulmana 1 século, 2 séculos antes dessa tal conquista almorávida. E teria sido, na verdade, a primeira seita eu digo não com sentido pejorativo, mas sim como sentido de vertente, um grupo fugindo de perseguição no norte, por causa da segunda fitna. Eles vão fugir ao sul, e esses são os caregitas, eles vão fugir ao sul através das rotas de comércio para esse país do ouro de Ouagadougou. E lá eles vão se estabelecer, né, a cidade de Cumbi-Salé, entre aspas, a cidade capital do Ghana é dita como sendo uma cidade meio a meio muçulmanos e soninquês, ou africanos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então teria um estabelecimento de uma cidade muçulmana junto à capital, e teria amizade, colaboração amplamente entre ambos, e com o tempo a gente vai vendo africanos soninquês se convertendo de alguma maneira ao Islã, ou praticando tanto o Islã e a religião animista deles, que eles entendiam que tudo que era vivo era imbuído de alguma alma e alguma essência, algum poder, que se relacionava então ao culto divino deles. E eles praticavam ambas ao mesmo tempo. Por isso que John Trimingham, outro autor, John Spencer Trimingham, fala sobre dualismo e paralelismo. Sobre esse dualismo e paralelismo de crenças. Duas crenças completamente opostas em alguns sentidos, porque o Islã e muitas outras religiões monoteístas são, de certa forma, opostas, em teoria, não em prática, mas em teoria, a essas crenças animistas, essas crenças, hoje em dia, são chamadas de hereges, e até na região atualmente são praticadas, apesar deles falarem, eu sei que é herege, tem casos disso, de trechos orais registrados, eu sei que é herege, mas eu pratico isso que vem dos ancestrais. E naquela época já era um pouco menos expressivo esse aspecto da heresia entre eles. Eles não pensavam dessa maneira, para eles não era heresia, era forma de entender o mundo, era uma união entre crenças. Então já era, por excelência, muçulmano. E daí, depois dessas chegadas dos caregitas, por volta da mesma época dos almorávidas, eles já tinham chegado uma forte presença ortodoxa do Islã, e eles teriam também se convertido, talvez pelas rotas de comércio, tenha chegado leitores do Alcorão, lembrando que existem escolas corânicas, né, que vão então espalhar o Alcorão por outras regiões. Podem ter vindo ortodoxos por alguma maneira, de alguma forma, a gente só sabe que eventualmente
Ouagadougou se tornou muito mais ortodoxa do que heterodoxa, do que herege, nesse sentido do islamismo. E, enquanto isso, os almorávidas estavam lá. A única menção que a gente tem dos almorávidas em relação ao Ouagadougou nesse ponto, nas fontes primárias, eles foram lá fazer uma visita. Não tem qualquer conquista. A gente tem uma visita estatal, que parece, por excelência, descrita como uma visita de bons, como eu posso dizer, bons ares, ou de uma boa, positiva interação, que algum contato, seja de aliança, seja alguma coisa relacionada ao comércio. A gente não sabe, porque as rotas transsaarianas norte e sul eram extremamente importantes para a região. Pode passar, por favor. E como eu mencionei também, hoje ainda continuam esses dualismos, paralelismos. Eles falam, no texto do José River Macedo, ele também fala. Cumbisalé, a cidade que não é. Eu botei esse nome porque eu sou criança de teatro, a gente tem que ter um pouquinho de musicalidade. Então, Cumbisalé, vocês podem ver ali, até tudo quebrado, porque o PowerPoint me odeia, quer que eu morra, mas eu fiz no Google Slides, né? Então ele está todo quebrado. Cumbisalé, como você pode ver pela foto de satélite, é uma região meio planície, não tem nenhum grande rio por perto. Não é uma região que tem divisa entre ela, como foi descrito nas fontes. É sim uma grande planície, tem um pouco de vegetação esparsa ao redor, nenhuma grande árvore, nem nada disso. E daí você vai ver as fontes. Foi por isso que eu tive suspeita. Eu queria entender a lógica espacial, porque estudar geografia, quando você estuda algo tão relacionado à viagem, esse tipo de assunto que percorre o espaço, entender o espaço é importante. Eu fui atrás e eu estava procurando, não tem nenhum rio. É possível que tenha passado algum rio por aqui? Aparentemente não passou nenhum rio por aqui, não secou nenhum rio. Faz muito pouco tempo isso. O tempo geológico entre aquela época e hoje não é suficiente para que sequer um rio tenha secado por completo, seja invisível. E daí eu fui atrás de mais informações, e o único lugar em que eu encontrei um texto falando sobre isso que eu estava pensando, de todos os lugares, foi na Wikipédia anglo-saxã, Wikipédia em inglês. Foi nas referências da Wikipédia em inglês, para saber, porque a Wikipédia em inglês tem muitas informações acadêmicas de vez em quando, e às vezes eu vou lá e olho por referências acadêmicas. E eu abri as referências, eu achei um texto, porque eles leem os mesmos textos que a gente. Eu vejo as minhas referências lá. E daí tinha uma referência diferente. Então eu fui ver essa referência de uma parte lá de controvérsias, disputa sobre a localização de Cumbisalé ou sobre a identificação de Cumbisalé. E daí tinha um texto de uma grande estudiosa chamada Anne Critzinger, vai ter no próximo slide, falando exatamente sobre isso. Mas a descrição da capital de Ouagadougou seria 2 cidades separadas por um rio, e tinha na cidade não muçulmana, na cidade africana, uma grande floresta, porque é relacionado com o culto religioso deles, a importância dessas grandes florestas, de grandes, gigantes árvores de baobab, você pode pesquisar no Google. Elas são gigantes, enormes, elas precisam de condições muito específicas para crescer, e elas não existem em Cumbisalé. Além disso, a gente tem animais, elefantes, girafas, animais de grande porte, e animais selvagens generalizados que também não existem na região, não passam por Cumbisalé, no sítio arqueológico. Essa frase, essa descrição é dada por todos esses escritores muçulmanos diferentes. Alguns deles foram até lá, outros coletaram informações de outros viajantes, mas independente, há uma concordância total entre Al-Bakr, Al-Idrisi, Ibn Said e Ibn Khaldun. Pode passar o slide, por favor? Como eu estava falando, essa região aqui, eu também não posso me aproximar do projetor, que eu queria poder apontar, mas a gente tem ali a cidade de Genegeno. Você vê aqui um pouco em cima desse quadrado de zoom que ele tem ali, tem a cidade de Genegeno. Aquela cidade, sim, separada em 2 metades por um rio, bem longe até da cidade de Cumbisalé. Se a gente lembrar que a cidade de Cumbisalé estaria um pouco mais naquela parte bem perto de Saara, na beira do Saara, o que vai ser importante eu mencionar daqui a pouco. Fala esse slide, por favor. Como eu estava falando de Anne Critzinger, ela faz uma análise articulando biologia, geografia, história, tudo que você pode imaginar, para então chegar a defender essas conclusões dela de uma maneira que eu considero incrível, né? Não sei, eu não encontrei nenhum argumento contra ela que seja maior do que os argumentos que ela faz a favor de si, em que ela analisa a fauna e flora, e ela vê, por exemplo, o ciclo migratório dos animais e percebe que as rotas de migração passam por Genegeno. As rotas de migração dos animais descritos na capital de Ouagadougou passam pela região da atual Genegeno. E ela pega comentários de pessoas turistas que viajam atualmente para a região de Genegeno e que falam as grandes árvores de baobab,
de Genet Genot, nossa, são comparáveis a... É tipo as palmeiras na Califórnia, de tantas que tem tanta árvore aqui. Em Cumbisalé não tem árvore de grande porte desse jeito. Então, ela usa esses comentários, e também tanto do passado quanto do presente, para então fazer essa análise. As épocas do ano específicas e o ciclo migratório de que essas fontes primárias estiveram na região, quando esses viajantes estiveram lá, condiz. Tudo combina. A época, o ciclo migratório, ele teria visto esses animais se ele estivesse aqui nessa época do ano. Então ela faz esse grande trabalho, o texto dela, se não me engano, é fácil de encontrar, mas qualquer coisa, se alguém quiser, eu também passo, eu tenho tudo isso salvo. Anne Kritzinger, ela é estudiosa, acho que ela ainda, não sei se ela ainda está na África, mas ela trabalhou na África por muito tempo. Pode passar o slide, por favor? Se alguém quiser slide depois também, não tiver tempo de copiar algo, é só me avisar. Então, eu deixei, aqui está cortado, mas eu deixei o slide, mas que ferramentas e métodos que a gente discutiu até agora? Até agora a gente discutiu alguns dos que foram mais importantes para a minha dissertação, e que necessitaram de mais reavaliação e reescrita durante esse período. Então, a gente tem uma certa resistência, dependendo da nossa educação, em reconhecer uma crítica como sendo necessária, ou uma crítica como sendo válida. Mas a análise crítica também tem que partir do senso comum. Se o teu senso comum te diz que algo não faz sentido, é porque você tem que ouvir o senso comum, pelo menos um pouco, e avaliar essa possibilidade. Então, a minha suspeita pessoal de que Cumbisalé não era a cidade do Ghana, partiu da análise de foto satélite, como mencionei, medição de distância entre o sítio e os seus mais próximos da região, e a leitura constante de fontes primárias variadas. Qual que é o sítio que eu acho que Cumbisalé condiz? Tem uma cidade que cabe toda a descrição que a gente vê em Cumbisalé, que se chama Aldaguste. Aldaguste seria uma cidade à beira do Saara, literalmente no deserto, não está muito perto de fontes de água, a água deles vem de poços subterrâneos, e eles são como se fosse realmente uma cidade costeira. Eles são um entreposto comercial em que os comerciantes no norte e sul, no eixo norte e sul, vindo da região de Marrocos para baixo ou voltando, param antes de prosseguir para outras regiões da África subsaariana, seja o Agadir, seja o litoral, mas esse entreposto. Depois que você sai do deserto, você chega em Aldaguste. E a Anne Kritzinger também faz essa afirmação de que combina. É uma cidade desértica no meio do nada, que tem essa única função, e que Aldaguste vai entrar em declínio aproximadamente na época em que eles falam que teria tido essa conquista morável. Mas, como eu discuti, tem outras razões para isso. O secamento de rotas comerciais que seja por algum conflito, seja por mudanças políticas, no caso, se não me engano, foi realmente por guerra em regiões ao redor, teve guerras ao redor de Ouagadougou, entre rivais ou entre clãs africanos ou entre almorávidas e outros povos, que daí desestabilizam a região, e o comércio no eixo norte e sul, pelo menos uma teoria que eu postulo na minha dissertação, que eu defendo com os argumentos lá, eu acho que esse comércio norte e sul que passava por Aldaguste vai secar e vai ter que achar outras rotas. Porque as rotas mudam. As rotas não ficam só norte e sul para Aldaguste, elas mudam no sentido setentrional. E também uma coisa muito importante, a criatividade acadêmica. Uma criatividade autônoma e acadêmica que você não tem que se restringir às ideias daquilo que você acha ortodoxo, por assim dizer. Porque, eu não tenho que falar, eu estou aqui nessa, eu me sinto muito não ortodoxo porque eu estou nessa sala e eu não estou sentado numa grande mesa super bonita e linda, porque eu não consigo ficar parado, TDAH e sei lá o que mais. A gente não consigo ficar parado, eu gosto de andar, eu gosto de fazer aula assim também, sempre que eu dou aula assim, porque eu quero me aproximar de vocês, falar com vocês, e da mesma maneira, quando você faz pesquisa, você não tem que ficar sentado no seu computador lendo só textos daquilo que já foi feito. Você pode muito bem voltar para as mesmas fontes e achar fontes novas, e pensar naquilo que você pode fazer de diferente, né? E é uma coisa que é extremamente necessária, que você deve fazer, que o Otávio e antes dele o professor Renan sempre me incentivaram a fazer, que não há ortodoxia acadêmica que devia te prender aquilo que é clássico e não correto. O teu dever é encontrar o seu correto, por assim dizer. Porque o dever do clássico, como eu vou falar até num slide posterior, mas já vou me adiantar agora, o dever do clássico não é criar um teto, é aumentar o chão, aumentar o piso, para você erguer de novo o piso. Cada geração acadêmica, posteriormente, sucessivamente, aumentando esse piso. Para você partir de um lugar mais avançado do que aqueles que vieram antes de você. E essa insistência, a gente, ao invés disso, usar os clássicos para impor um teto e afogar apagar críticas e ideias novas, é o que, no caso da história da África, tornou ela algo tão
não sei, preso no passado. Não sei qual que é a expressão que eu estava procurando, mas preso no passado. Algo que não avança, que tem dificuldade em avançar. Pode passar o slide? Obrigado. Aqui também eu falo um pouco mais sobre aquilo, sobre por que tanta aceitação desse tipo de teoria que parece errônea ou que realmente se confirma como errônea. As fontes primárias ao sul do Saara, na África, costumam ser orais. O que quer dizer isso? A tradição oral é uma forma de registro da história em que você faz através, normalmente, de uma coisa meio poética ou musical, mas não necessariamente apenas, costuma ter esse elemento, mas não em todo o trecho. Você vai recontando a história do seu povo, na maneira que foi passada para você, e daí durante a sua vida você vai gravando novas coisas. E como eu falei, costuma ser uma função atribuída a famílias específicas. Então você tem linhagens de griots. No caso do Mali, que seria Mandem, um dos nomes nativos é Mandem Curufaba, que significa congregação dos Mandês. A família dos griots, que também resultou em muitas tradições orais chegando a nós, se chama a família Cuiatê. E desde os anos 1230, 1240, está lá sendo uma família de griots. Até hoje, dizem que a família do Sundiata Keita, que foi o unificador desse Mali, está lá. Né? Tinha um político concorrendo, acho que no fim da década de 90, algo assim, no começo dos anos 2000, concorrendo a um cargo político com o nome Keita, falando que ele era o grande, um herdeiro do grande Sundiata. Então você tem um vínculo muito forte com o passado e percepções diferentes de tempo. Isso também, eu não posso falar de maneira universal para todas as culturas, porém, para as minhas, a percepção de tempo é uma coisa de que o tempo é ao mesmo tempo corrente, o passado não é tão distante, e ao mesmo tempo você tem não posso dizer, uma adoração ancestral, a importância da ancestralidade. Seja no sentido familiar, do seu ancestral ser tão grande de nota, de ser tão notável, ou seja, de um culto ancestral, de uma maneira um pouco mais adoração aos ídolos. É uma coisa muito complexa, é uma coisa que tem muitos aspectos diferentes. Tem um texto muito bom também que posso passar, que fala um pouco sobre essas especificidades mandês, mas isso também é algo que foi registrado atualmente, então tem diferenças com o que foi naquela época. Porém, relevando um pouco isso, a gente consegue ter uma noção muito boa de algumas crenças que, de acordo com as fontes primárias, continuaram. E como eu falei, esse dogmatismo com os textos clássicos é uma coisa que machucou muito a nossa percepção de novidade na África, e de críticas e novidades e teorias novas, e que na minha dissertação eu tinha um pouco de receio. Quando eu fiz a minha monografia, quando eu defendi minha monografia, a menor crítica mais aceita que eu fiz no meu texto, mais aceita, eu digo generalizada, aceita, a professora Garrafoni ensina já faz muitos anos sobre ela, então é uma crítica que é mais velha do que eu acho. Uma crítica, o texto que eu usei é tão velho quanto eu, 2001. E daí esse texto, eu citei ele, usei essa crítica, e daí na minha monografia acaba que um professor, que não está mais no nosso meio aqui, veio falar de uma maneira muito grossa na pergunta. O professor Otávio já está rindo, porque ele sabe muito bem dessa história, ele estava lá representando o Renan, que não pôde comparecer. Ele perguntou o que te dá o direito de fazer essa crítica, o que te verifica a autoridade para fazer essa crítica. E eu lá não entendendo, a pergunta não faz sentido. O que me confere a autoridade de falar que romanização é um conceito que não faz sentido? Eu tenho um texto, eu tenho uma bibliografia extensa, é uma discussão que já foi aceita como dada já faz décadas, pelo menos do jeito que eu estava utilizando, e eu não sabia explicar direito para ele, eu realmente não soube. Ele não nos contou nota no final dos contos por isso, que é uma sorte que eu tive, mas ainda assim me traumatizou por vários anos, que eu pensei, nossa, não fazia sentido para mim, então eu não sabia o que eu fiz de errado exatamente. E daí, através de muito tempo, seminário 1 e 2 com a professora Marcela, por exemplo, eu consegui me livrando dessas ideias e achar novamente a minha capacidade de fazer essas críticas criativas que então tornam o meu trabalho original, ao invés do meu trabalho ser apenas uma regurgitação levemente modificada daquilo que já veio antes. E é isso que eu, se não me engano, uma coisa que seria útil para todo mundo, porque se existe sufocar para um texto, uma modalidade de texto clássico, certamente existe para qualquer disciplina. É um perigo sempre eterno. Pode passar o slide, por favor? Ainda tem mais uma teoria que eu preciso mencionar.
Então, Susso e os reinos, entre aspas, pós-Wagadu, eu chamo de reino porque é um pouco complicado você saber exatamente o que chamar, né, nesse jeito um pouco largo. Então, eu digo reino nesse sentido porque são entidades aproximadamente políticas que tentam exercer hegemonia sobre a região. Hegemonia é basicamente você ser o mais poderoso, né? Você ter as outras famílias e clãs como seus súditos, são jurados a você. A lógica Mandé de alternância de poder é essencial para você entender o Wagadu, para você entender os Mali, Mandé, para você entender SUS, para você entender tudo o que acontece no Jolibá, é entender a especificidade Mandé da alternância de poder, que é uma fluidez muito relacionada a esse conceito de hegemonia. Portanto, quando o Wagadu cai, o Wagadu não cai. Você vai ver as fontes, você vai ver qualquer coisa que seja, arqueologia, o Wagadu está ali, o Wagadu continua ali. Eles falam, o Wagadu ali é súdito do Mansá, Mussa I, o que quer que seja. Esses são súditos, grandes súditos, são especiais, têm privilégios especiais. Ou seja, eles não são... por isso que muitas pessoas, né, da Europa costumavam chamar de império, porque é como se fosse um imperador, e daí tem ali os reis autônomos do imperador, né, dentro de algumas concepções de conceito imperial que tem essa característica, mas não condiz exatamente. Então, o Wagadu deixa de ser hegemônica, e daí tem um pouco de um vácuo de poder, né, por várias razões. Susso seria uma união de clãs metalúrgicos ao sul, porque essa região é uma região cheia de minas de metais, ouro, cobre, ferro, que tem uma longa história de trabalhar esses metais, longuíssima. E quando o Wagadu cai, eu acho, né, a minha teoria é de que teve algo a ver com o fechamento das rotas de comércio, eles não conseguiam mais exportar esse metal, porque o metal para eles lá tem muito pouco valor comparado ao que eles podem comprar em troca. Porque você tem aquele metal, você precisa de outra coisa, precisa fazer uma troca. E na África subsaariana eles costumam trocar essas coisas por sal, por exemplo. Sal é uma comodidade de comércio muito popular. Então, eu acho que por algum desacordo o que ocorreu ali, Susso surge como uma união de clãs metalúrgicos que tem essas funções bem delimitadas de trabalhar metais, e eles se erguem contra, Susso vira um estado não, né, mas um grupo hegemônico, e esse grande leque de incidências contextuais possibilita que isso aconteça. Uma coisa que precisou de muita atenção e trabalho para eu olhar e pensar nessa hipótese que pode ser verificável ou não no futuro, que pode ser provável, possível ou talvez não. De qualquer maneira, eu vou falar um pouco mais depois, que até hipóteses erradas são muito importantes de se fazer. Mas Susso é algo que, apesar da gente ver nas fontes primárias nativas e também em algumas fontes escritas, também, igualmente, foi deixada de lado. Né? Foi deixada de lado, esquecida, e apenas em anos mais recentes é que a gente tem começado a estudar esse passado um pouco esquecido. Pode passar o slide? Aqui, terminando, chegando à conclusão, compreender o outro é uma coisa que depende muito do seu objeto, no sentido de que, para mim, compreender o outro é compreender um set, né, um grupo de culturas muito específico. Então, para mim, eu acho que exigiu essas competências, né, a aproximação com os valores, tradições e identidades das culturas estudadas, que também é algo que é defendido por uma das grandes referências de história oral, Jean Mancina. Ele fala que para entender a tradição oral, e também para entender qualquer fonte primária, na verdade, você tem que ter uma compreensão daquele que o escreveu, ou que o cantou, né, aquele que fez aquela fonte primária possível, que tornou aquela fonte primária possível. Entender da onde que ele estava partindo, não necessariamente você vai chegar com exatidão nesse ponto, mas você vai chegar satisfatoriamente numa aproximação que te possibilite fazer a história. O anacronismo é uma parte do que a gente faz, é uma parte necessária, é um nível baixo de anacronismo no mínimo, porque tudo que a gente faz é essencialmente anacrônico. Porém, a gente tem que se atentar a essas necessidades, ao invés de falar, o que a gente faz é um pouco anacrônico, a gente não tem problema, a gente ir muito mais para o anacronismo e fazer o que a gente quiser. Mas nesse caso, estudar a história cultural requer essa atenção, esse movimento, essa prática que eu considero muito importante, que eu estudo história cultural já faz, sei lá, 6 anos, uma coisa assim, 7 anos. Então, para mim, é algo que eu fui descobrindo ao longo do tempo, através de muitas culturas diferentes, cultura romana, culturas norte-africanas, culturas europeias no período antigo, e daí culturas subsaarianas nesse período do século X a XIII. Aproximadamente 10 a 13, né? Eu acabei indo um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, de acordo com os processos que eu estudava.
E, nesse caso, as relações clânicas no Jolibá também funcionam com uma lógica muito própria. Você tem uma necessidade de familiaridade ou domesticidade que pode ser artificial, ou seja, vínculos familiares que podem não ser firmados através de família sanguínea, que podem ser firmados através de quase como se fosse uma atribuição de cargo. Que você, eu digo que você é meu irmão, esse tem um cargo muito específico, uma identidade muito específica chamada irmão de riso, uma coisa assim, irmão de piada. É como se for, eles traduzem como joke brothers em inglês, ou né, joke, daí outro grau de parentesco. Então eles têm vários graus de parentesco, familiaridade e domesticidade que regem as relações entre clãs, como se fossem entre reinos, como se fossem entre grandes entidades políticas, com exércitos, com economias, com tudo isso, com famílias governativas. E eles regem isso através de laços que podem ser artificiais ou sanguíneos, concretamente feitos através de casamento. Você pode passar, por favor? Então aqui, concluindo, eu falo novamente sobre Javancina, que é uma metodologia para uso da tradição oral, ele é a grande referência da tradição oral. A tradição oral, eu esqueci de falar, mas ela não é a mesma coisa que a fonte oral, como a gente pode falar num grande sentido geral, porque a fonte oral pode ser algo que você e eu podemos conversar por alguns minutos, fazer uma entrevista, e isso vai ser uma fonte oral. Tradição oral é isso que tem um papel cultural, tradicional, ancestral, tão específico àquela sociedade que a gente não pode chamar de fonte oral a largo sentido, né, no sentido geral. É uma especificidade que requer um pouco mais de uma metodologia um pouco diferente, um pouco mais de atenção. Não é uma entrevista. Você está recebendo uma história que tem dentro de si significações e fatos e loucuras e magia, pode ser um pouco momentos um pouco mais épicos e às vezes um pouco menos. E, como eu disse anteriormente, diálogo entre essas diferentes partes da ciência e um exercício constante dessa criatividade medida pela razão. Pode passar, por favor? Só para ter um pouco mais de tempo para comentários e afins, eu deixei aí as referências de apresentação. Se alguém quiser elas para baixar ou quiser dar uma outra olhada nelas, tem as referências que eu fiz o resumo do minicurso, daí tem essas que eu fiz aqui para a apresentação em si. Okay? Muito obrigado. Agora, se tiver algum... pode falar. Eu ia falar que você pode, qualquer pessoa que quiser fazer uma pergunta, pode erguer a mão ou mandar no chat, que daí a gente pode responder. Ou também mandar no e-mail depois, que meu e-mail para estar disponível no resumo do minicurso, eu acho, não me lembro. Aliás, onde está meu livro? Eu completamente perdi ele de vista e eu ainda estou lendo. Obrigado. Gente, alguém tem perguntas para o Rodrigo? Pessoal do chat também, alguém tem pergunta para o Rodrigo? Fica à vontade. Não precisa empurrar. Se não tiver, a gente pode encerrar. Então eu vou fazer um comentário. Quer pegar aqui o microfone? Ou melhor, pegar o que está ali? Eu posso falar de você. Okay. Só queria agradecer primeiro, porque o Rodrigo faz parte da minha primeira turma de pós-graduação. Isso. Quando eu entro no mestrado, eu estava entrando no doutorado aqui, então eu já conheci bem a pesquisa. Parabéns pelo minicurso. Eu queria perguntar assim, você já comentou um pouco seu estranhamento com essa crítica, de fazer a crítica acadêmica, de quem é você para fazer a crítica acadêmica, e mencionou um pouco de como você foi superando, né, essa questão nessa sua caminhada desde a graduação. E assim, qual a dica que você pode dar para o pessoal de primeira viagem, inclusive nesses temas menos ortodoxos dentro da academia, de como encarar e ter a coragem de superar, né, essas críticas que a gente recebe o tempo todo? E assim, o que talvez te ajudou mais nessa superação, né, que você mencionou para gente? E aí, conforme isso, vocês podem ir esquentando a mente aí, porque a gente tem bastante tempo para perguntas.
Tá? Obrigada. É uma pergunta muito boa. Eu me perguntei isso muitas vezes quando eu estava tentando... Porque eu queria começar a escrever dissertação e eu não conseguia. Por um ano inteiro eu não comecei nada. Eu comecei a escrever dissertação em 2024. Em 2023 eu só fiquei nas matérias, me dediquei às matérias, fui fazendo umas leituras, mas não conseguia escrever. Eu não achava que nada que eu escrevia prestava por causa dessa sensação que ficou deixada aí. Mas eu acho que o que me ajudou muito, além da convivência com os colegas, com a Nakita, pela área de seminário 1 e 2, que são as matérias obrigatórias que a gente tem na pós aqui, incentivos, professor Otávio também. O que mais me ajudou foi ler o máximo possível de fonte primária até que eu consegui me convencer de que eu estava munido de algo que eles não podiam refutar. Porque eu estava lendo algo que confirmava, a minha hipótese partia de algo que eu estava lendo, e ela se autoconfirmava de alguma maneira, ou pelo menos ela autoconfirmava a necessidade de discussão. E como eu estava falando, não importa se você faz uma hipótese que está errada, o que mais importa é você fazer uma hipótese. Eu tenho hipóteses na minha dissertação que eu falo sobre como eu pensei nela, não deu certo, você descartou uma possibilidade. Você ampliou o seu leque mais do que você diminuiu. Você ampliou o seu leque de possibilidades para se aprofundar em algo, ao invés de ficar tacando dado na parede até alguma coisa grudar. Então, para mim foi isso. Foi essa leitura de fontes primárias que possibilitou que eu tivesse certeza que nenhuma pessoa, se alguma pessoa fosse me criticar e me perguntar esse tipo de coisa, eu teria as fontes primárias para olhar, para apontar, porque não é uma discussão opinativa nesse ponto. É o que está dito, está dito. Eu estou só apontando o que está dito. Então, para mim, fontes primárias, leitura constante e direta, muito mais do que fontes secundárias. Fontes secundárias, né, bibliografia e afins. E é isso que eu recomendo. E também ter pessoas ao seu redor que te incentivam ao invés de te segurar e te diminuir as suas contribuições. Ah, pera. Obrigada Eu pela consigo, resposta. claro. Eu consigo ler se quiser. Não vai. Eu não enxergo. Quer que eu leia? Eu tô com o microfone? É porque a gente tem microfone, se você... Então, o Marcos perguntou, o professor podia comentar mais um pouco sobre a sua dissertação de mestrado e como teve contato com esse tema. Fiquei muito curioso sobre o acesso a essas fontes também. Poderia comentar um pouco mais sobre isso, mas parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Marcos. Então, o acesso, ou melhor, eu surgi nesse tema, por assim dizer, né? Eu apareci nesse tema, porque o professor Otávio tinha uma aula online que ele tinha feito para auxiliar os alunos dele de África 1. Eu não tive África 1, meu currículo não tive essa área de assuntos que eu estudo. Eu tive África 1 só depois na monitoria da pós-graduação. Mas nesses vídeos, o professor tinha um vídeo sobre Gana e Mali. E daí eu assisti, e essas peculiaridades e novidades que ele aponta, e toda essa discussão ao redor, me mostrou esse tema, e eu me interessei no mestrado, isso foi lá em 2021, a fazer esse projeto, e daí eu conversei com o professor Otávio, e a gente foi andando nessa direção de percorrer os espaços de Gana e Mali. O acesso a essas fontes. Então, depende muito da fonte, mas, no geral, as fontes que eu uso estão todas disponíveis online. O problema é o acesso. É um acesso, normalmente, a traduções. Então, se você for criticar algo que diz respeito à linguagem utilizada, você tem, na verdade, que questionar a linguagem original. Tem que tentar o acesso à linguagem original. Esse é um problema que você vai encontrar, né, fontes muçulmanas que estão originalmente em árabe, mas que eu estou lendo em inglês, ou português, ou espanhol. E daí fontes africanas que eu também estou lendo em inglês, traduzido do francês. Então, muitos passos percorridos entre uma língua e outra. Então, eu tento não me ater a essas palavras específicas, eu tento me ater mais às ideias gerais. Quando há uma palavra específica, o professor Otávio sempre me lembra de ir atrás do original para também, se eu for problematizar algo, problematizar a partir da palavra usada no original. E o acesso a essas fontes, como você estava perguntando sobre como você pode acessar, você pode pesquisar nas referências que eu tenho. Algumas delas estão disponíveis mais abertamente, mais fácil de achar. Outras eu tive que baixar por meios além. Que eu posso também passar se você tiver necessidade. Você pode botar meu e-mail no chat? Rodrigo Romano 23 @gmail.com. Qualquer coisa pode mandar por lá que eu também envio o texto. Muito obrigado, Marcos. Ah, tá. Eu tô...
É, Mas fácil ele escrever. né? Mais tem uma coisa, comentário ou pergunta da sala também? Pera, pode ir. Ok. Eu ia perguntar em relação ao SUS, né? Porque até quando eu comentei com vocês contato durante o aula de África, foi algo que me interessou bastante, assim, como existe você até comentou um pouco sobre, como existe uma espécie de silenciamento da historiografia em relação a esse povo, quando a gente fala de velhos sudaneses, quando a gente fala de Gana, Mali e Songhai, né? E aí, como se pulasse essa parte da história que foi essa sociedade do SUS também, né? E eu queria te perguntar o que você, para além do que você comentou sobre essa dificuldade de acesso a fontes, né, de páginas sobre o SUS, o que você diria em relação a essa parte historiográfica mesmo de como se trabalhar com o SUS? Até por conta da diferença, né, de quando a gente fala do Sundiata Keita e do... Eu não vou lembrar. Sumanguru Kanté. Isso, teve também, como os dois eram feiticeiros, mas tipo, o Sundiata Keita ele é tratado como bom, como mal, né, como ruim. E aí, tipo, o que você entende por isso? Alguma sugestão, às vezes, que pode trabalhar? Eu vou responder essa pergunta primeiro, já que é tão larga, daí eu posso passar para você, só para não esquecer. Ah, pode ser então, pode falar. Sobre a investigação da cidade, comparar os centros arqueológicos, porque segue também por causa da metodologia, além das coisas também. Você vai comentar um pouco sobre esse processo. Ok. E bem interessado, assim, uma contribuição interessante que você está fazendo por isso, para discussão, eu pensei que às vezes o processo de fazer isso, porque realmente a gente está se posicionando como pesquisador e na sua posição é interessante trazer a gente como pesquisador, falando também sobre como a gente está fazendo isso, como a gente pode estar se posicionando. Ok, perfeito. Primeiramente, sobre SUS e Sumanguru Kanté, eu não botei nas referências da apresentação porque eu não usei aqui, mas eu também li o épico de Sumanguru Kanté. Ele está disponível, foi publicado recentemente, acho que em 2016, uma coisa assim, uma coisa bem recente, em tradução em inglês. E daí lá você vai ler, você faz uma diferença entre o épico de Sundiata Keita e o Sumanguru Kanté. O Sumanguru Kanté começa retratando ele de uma maneira boa, e daí fica muito negativo, porque o Sumanguru Kanté tem essa fama de ser o rei bruxo, cruel, que daí Sundiata Keita heroicamente derrota e assume a liderança hegemônica da região. No épico de Sundiata, apesar do griot em questão ser muçulmano, praticante de dualismo e essas, como posso dizer, partes da fé local que dizem respeito à bruxaria, esse tipo de coisa, que tem ainda essas ideias de bruxaria como sendo algo parte dele, ele vai falar que Sumanguru é inimigo do Islã, inimigo de Alá, porque ele é bruxo, faz bruxaria, todas essas ideias, que também é uma corrupção assim da fonte oral ao longo do tempo, uma coisa que foi alterada ao longo do tempo, porque naquela época Sundiata Keita nem sequer a gente sabe se ele era muçulmano, são sucessores dele que vão tornar Mali algo muçulmano assumido. Então nesse movimento a gente tem esse negócio de que, sim, tem uma percepção muito negativa sobre esse Sumanguru que a gente pode problematizar. Eu escolhi na minha dissertação entender Sumanguru como alguém que com certeza irritou muita gente para até a fonte dele ser tão negativa. Mas eu não acho que essas crueldades, eu tento não levar isso muito profundamente. Você pode fazer uma análise profunda do discurso, uma coisa que você pode fazer. Mas já que o meu texto não é sobre análise de discurso em si, eu não quis me aprofundar nisso, porque daí ia ser muito mais trabalho para mim numa área que eu não vou utilizar no texto, mas é uma coisa muito interessante de fazer. Agora, para SUS em meios materiais, em termos materiais, tem um texto chamado do cara Bunen, Ted Bunen, não lembro, chamado In Quest of Susu. Ele escreve com U, S-U-S-U, que é ele basicamente procurando provas de que, foi alguns anos atrás, que foi década de 90, quando a gente não sabia exatamente algumas tradições orais sobre Susu, ele vai falando sobre, nossa, eu encontrei esse lugar aqui, vamos estudar se ele existiu, onde ele existiu. É um texto bem interessante, ele não cabe exatamente, completamente, em algumas coisas que a gente sabe hoje, mas é uma coisa muito produtiva de se ler. Eu posso te mandar depois também. Mas é um texto muito legal de se entender. E já que é uma área tão nascente,
tem muita coisa que eu não sei. O que eu sei é o que eu estou falando aqui, né? O que parte dos épicos. E um pouquinho de estudo material. Mas é uma coisa que tem que ser explorada muito. Se você quiser se adentrar nisso, você vai conseguir me falar muito mais daqui a pouco do que eu posso te falar agora. Né? Eu incentivo bastante. É que você tinha perguntado da cidade, isso era sobre metodologia. Esse processo que você fez, de comparar os sítios, que você comentou. Comparar os sítios, tá. Então, primeiramente, eu parti do ponto de que as fontes primárias, muitas delas não realmente foram até o lugar, mas que eles falaram com pessoas que foram. Se eu estou analisando uma fonte de 950 que fala uma coisa, depois tem um cara que usa o texto dele como base no século seguinte, tá, eu sei que ele usou como base, mas ele está falando a mesma coisa sobre outro lugar. Ele aplica a mesma descrição da cidade a outra cidade. Então, como eu posso dizer que existe Kumbhi-Salé se ele descreve Djenné-Genoh da maneira como outro cara descreveu a capital do Ghana? Então, esse tipo de coisa, até esse tipo de reutilização que cria discordância. Daí, quando você tem pessoas que vão realmente até o local, eles descrevem de maneira muito mais rica essa mesma coisa que eu falei de uma descrição que condiz com as descrições passadas ou de Djenné-Genoh ou da capital do Ghana, e todas apontam nessa mesma direção. Quando elas apontam numa mesma direção, e a direção que elas apontam não é aquela que foi aceita atualmente. Até a posição dos campos de ouro que eles extraem. O ouro é muito importante na região pelo potencial de troca do ouro pelo sal, por exemplo. E quando eles falam que os campos de ouro que eles usam eram da região do Bambuque, um pouco mais perto do litoral, eu fui pesquisar e eu vi que, na verdade, naquela época eles não extraíam o ouro do Bambuque. E também não cabia ao Ouagadougou aquilo. Os campos de ouro de Ouagadougou eram muito mais perto de Djenné-Genoh, porque as pepitas de ouro acabavam saindo na água, por causa que os locais que eles extraíam o ouro estavam próximos das fontes de água, o ouro saía na água e eles vão lá e penetram. E tem essas temporadas de subir água, descer água, por isso que eles chamam de planície, na verdade, Djenné-Genoh, a capital de Ouagadougou, na verdade. Eles falam que é uma planície, acho que é o Ibn... Nossa, não lembro. Uma das primeiras fontes que eu citei ali, antes de Al-Idrizi, Ibn Khaldun, talvez. Ele fala que é uma cidade em planície dividida em duas. Mas, na verdade, quando ele fala planície, eu acho que ele está falando de uma ideia de uma planície alagável, uma planície do lado do rio. E do lado do rio, uma planície que depois, em temporadas de enchente, vai enchendo, e quando retrai, deixa para trás pepitas de ouro e também terra arável, porque é uma terra cultivável que possibilita que eles cresçam arroz, sei lá o que mais. Então, todo um estudo material sobre os grãos que eles cresciam, que também tive que ler, que possibilitava na região esse tipo de coisa. Então, literalmente, como eu falei, a união da geografia, da biologia, desses estudos arqueológicos e antropológicos e naturais que você pode pensar, porque para dizer que a cidade não está lá, eu tive que ir atrás. O que trouxe a suspeita foi um aspecto disso, que eu não estava vendo um rio, onde era para ter um rio. E daí, depois disso, entender o que naquela época necessitava, ou melhor, o que a cidade necessitava naquela época para ser um sítio específico, para Djenné-Genoh ser a capital do Ouagadougou. O que eles precisam ter? Esses animais, esses grãos, essas possibilidades de ouro, que tem um campo de ouro um pouco ao sudeste de Djenné-Genoh. Então, esse tipo de coisa foi encaixando. E Kumbhi-Salé, o que eles precisam para o sítio arqueológico? O que ele precisa para ser a capital? Tudo que ele não tem. O que Kumbhi-Salé precisa para ser a capital do Ouagadougou é tudo que lhe falta. Então, a partir disso, eu fui construindo essa análise. Muitas páginas da minha dissertação, no capítulo 2, no final do capítulo 2, umas 20, 30 páginas de discussão só sobre isso, sobre essas fontes. Acho que 30 é exagero, mas 20 páginas de discussão só disso. Tudo certo? Respondeu? Ok, obrigado. Mais alguma coisa? Eu vou deixar minha migalha de... Quer que eu te dou o microfone aqui também? Não. É mais necessário, na real, porque em algum momento você falou sobre a organização de certos territórios, né, que não necessariamente está relacionada a guerras e razões violentas e tal. E eu imagino, né, que isso seja, essa relação faz muito diretamente a conversão a uma religião e invasão de território e guerra, do nosso próprio referencial do que foi a cristianização. Sim. Né? Então, estudar não ocidente, muitas vezes, é você se desapegar dos seus próprios referenciais, como ocidental, né? Como parte desse lógico. É uma coisa muito interessante do que você falou, porque também não é apenas um referencial nosso, é um referencial
que meio que o Ocidente criou sobre, né, o Oriente, entre aspas, porque os processos ocidentais requisitaram uma resposta armada em vários momentos do Oriente, que se identifica como muçulmano, que então acaba decaindo num processo em que a religião começa a ser assimilada à guerra. Quando você tem as cruzadas cristãs, você tem as jihadis muçulmanas, mas muito depois disso você tem a colonização, resistências, processos armados, até guerras propriamente ditas entre grandes impérios muçulmanos, que daí o nosso estereótipo herdado do Ocidente passa a ser uma expectativa de guerra. E até tem alguns contextos, assim como tem no cristianismo, que é religião monoteísta, até onde eu sei, atualmente você pode, o mesmo texto que eu falei do John Spencer Tringham, você pode dar uma olhada e ele fala exatamente isso sobre fases de islamização, ou de formas de Islã diferentes. O que eu estudo, eu chamei de primeiro e segundo Islã, porque ele também chama disso, mas por razões diferentes, porque são momentos tão diferentes do que vem depois, e que depois tem processos em que pode acontecer um esforço de uma conversão forçada, entre aspas, ou de um esforço autônomo de querer converter, forçar a converter, o que quer que seja. Mas isso é em outros contextos, outros espaços, outras épocas, século XIX, isso é também resposta ao colonialismo. Muito obrigado. Então, gente, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui hoje, pelo pessoal que está assistindo em casa. Só queria agradecer novamente, Rodrigo, por esse mini curso, né? Todo mundo que veio nessa coletiva chuvosa de hoje. Foi muito bom. Eu gosto muito de ouvir você falar. Você é extremamente didático e provocador. E eu acho que esse evento é sobre provocar. Então, obrigada de novo. Nós temos um orientador querendo fazer um comentário. Só queria, na verdade, também agradecer a professora Andréia, que liberou uma aula. A gente está com o calendário bem apertadinho, mas foi uma aula que o pessoal e foi um dia bom, assim, que combinou com a nossa última aula, praticamente. Né? A gente estava falando sobre... A gente tentou falar sobre o Songhai, não chegou em Songhai, estava em Mali ainda, mas estava dentro desse eixo, assim. Então, obrigado por ter liberado tudo. Eu sou infinitamente grato, professora, também, porque o tempo frio e tudo mais, é claro que as pessoas vão querer ficar em casa já, e eu estava com medo, será que vai aparecer no mini curso? Daí eu vejo uma sala inteira de graduandos chegando, então sou infinitamente grato. Também é o primeiro mini curso presencial na universidade. Muito obrigado.